Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando lições Escola Bíblica Dominical. A lição de número 12, nosso tema de hoje é José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 1, versículo de 18 até o versículo 25. O nosso primeiro ponto diz, José, o pai de Jesus. Quem era José? Ele entrou na genealogia de Jesus, ou seja, havia profecias que o seu cumprimento indicava que o Messias viria da sua descendência, ou seja, de José, vindo de Davi, o pai adotivo de Jesus. Ou seja, José não era o pai biológico de Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Isso tudo no primeiro ponto. Depois diz que José era considerado pai de Jesus pela lei. E ele foi introduzido na família de José e também de Maria. Aí depois nós vemos que Jesus, na descendência real de Davi, da tribo de Judá, aí temos o registro de Lucas 1:27, que fala da genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Meus amados irmãos, chegamos em mais uma lição. Nós vamos fazer aqui, para nós fazermos os nossos vídeos, nós vamos dividir em partes. Então nós vamos fazer esse pequeno vídeo e depois nós vamos falar dos próximos pontos em outro vídeo. Então a nossa primeira parte do nosso primeiro vídeo é esse. José, quem era José? Amados irmãos, a nossa lição vai tratar sobre José e vai falar que não há muita informação a respeito da sua vida no Novo Testamento. Mas o ponto principal da nossa lição é falar sobre José. E quem era José? Na verdade, nós só podemos ver isso dentro da genealogia que está escrito tanto em Mateus como em Lucas. Aí nós vamos ver aonde José se encontra e quem era seu pai e quem era a sua descendência. Então nós vamos ver que Gênesis 3:15, José está fora dessa promessa messiânica aqui, ó. Primeiro, José e Maria. Nós temos aqui que a promessa messiânica é exatamente da semente da mulher e não a semente do homem. Então Deus havia prometido uma semente que seria da mulher. Então Jesus não pode ser descendente original vindo de sangue de José. É por isso que nós vamos ver aqui na genealogia de Mateus, certo? E também a genealogia de Lucas, certo? Nós vamos ver aqui uma diferença, como isso vai acontecer mais na frente. Então vamos lá. Vejamos, amados irmãos. A genealogia de Mateus, capítulo 1, nós vamos ver exatamente que é a genealogia que vai trazer as pré-gerações de José. Então, as pré-gerações anteriores de José está em Mateus, capítulo 1, aonde nós vemos logo no início Jesus Cristo da geração filho de Davi, filho de Abraão, certo? Então vejamos. Jesus é da descendência de Davi, depois de Abraão. Mas como uma genealogia vai tratar primeiro de Davi, depois de Abraão? Pelo simples fato. O correto na genealogia seria filho de Abraão, depois filho de Davi. Mas a genealogia de Mateus está nesta frase invertida. Filho de Davi, depois filho de Abraão. A razão de Mateus escrever a genealogia
e mostrar que Jesus é filho de Davi primeiro e depois filho de Abraão, pelo simples fato de Jesus ter uma descendência real que nós temos dentro de Mateus, a principal causa e a sua principal missão que Jesus foi enviado é ser rei. Então Mateus ele vai exatamente enfatizar que Jesus é filho de Davi, porque a sua missão, o seu projeto, o plano divino é que Jesus seria rei. Então a origem de Jesus, filho de Abraão, vejamos que a origem dos homens não é Abraão, é Adão. Então, filho de Abraão, por que Jesus não é, na genealogia, citado primeiro filho de Abraão? Pelo simples fato de que Jesus, ele tem uma origem e tem uma missão. E de acordo com o Novo Testamento, a missão de Jesus é a principal notícia do livro de Mateus. Então, quando nós tratamos que Jesus é filho de Maria e é filho de Deus, então Jesus, ele tem uma missão, filho de Deus, mas a origem maternal, biológica, filho de Maria. Então nós vemos aqui de início que a origem não é tão principal ou não é principal como a sua missão, porque ele veio para ser o Filho de Deus. Esta era a sua missão. Paulo, ao escrever a sua carta, ele mostrou que Jesus tem uma missão dentro dos meio dos homens. Ele diz, Jesus Cristo veio salvar os homens, os pecadores, da qual eu sou principal. Então, não é a questão da origem que vai ressaltar que é a principal causa da vinda de Jesus. Nós vemos que a principal causa da vinda de Jesus é a salvação dos pecadores. Mas voltamos aqui para Mateus. Mateus fala filho de Davi, depois fala filho de Abraão. Porque a missão é a principal causa da sua vinda sobre a terra. E não simplesmente a sua origem, filho de Adão ou filho de Abraão. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui exatamente o quê? Que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi. Aí nós temos nesta genealogia de Mateus que Jesus é exatamente o quê? O rei vindo de Davi. E este rei, de acordo com a genealogia, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Então nós temos 1, 2, 3, 4. Quando chega em Judá, a genealogia, ela vai logo para frente para mostrar que o reino vai vir da onde? De Judá. Por que que Jacó não menciona outros filhos aqui? José, Naftali, Benjamim, Rúben. Por quê? Porque ele pula logo para Judá. A causa principal é que o reino saía de Judá. Então, menciona-se Judá e esquece os outros irmãos que não entra na genealogia do reino. Aí nós temos exatamente aqui, ó. De Judá, nós vemos o reino vindo até, ó, presta atenção, em Mateus aqui vai terminar onde? Em José. Esta é a genealogia de José. Então, quem era José? Nós estamos estudando desde os seus ancestrais, nas suas pré-gerações anteriores, como veio o nascimento de José. Aí nós temos aqui, lá na frente, nesta genealogia de Mateus, vai nascer um aqui chamado Salmão. Olha aí, ó. Que era filho de Nasson. Certo? Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Davi gerou a Salomão. Pronto. Chegamos em Salomão agora. Aqui nós temos os reis vindo de Salomão. Veja que terminou aqui, ó, em Salomão.
Aí depois nós temos os reis ímpios, passa aqui por Jeconias. Você pode ver essa história de Jeconias, certo? Também aqui em Jeremias 22, versículo 24 a 30, onde houve uma maldição sobre Jeconias, porque ele se orgulhou, assim como Lúcifer, e foi amaldiçoado. Deus disse que os seus filhos não herdariam nenhum trono, nenhum reino, teria na geração de Jeconias. Essa maldição veio exatamente até José. Por quê? Porque José não foi rei. Então, deveria ser o rei José, mas Deus amaldiçoou essa geração aqui depois de Jeconias. Jeremias 22, versículo 24 a 30. Vindo José, Deus já tinha dito que nenhum filho de Jeconias seria reis. Então não haveria reis, nenhum filho de Jeconias. Nenhum. Então a descendência de José vem de Jeconias. Por quê? Porque depois de Jeconias, lá na frente, aparece o Matã, Matã. Depois esse gera Jacó. O Jacó gera José. Então, o pai de José, marido de Maria, era Jacó. Pronto. Então Jesus, ele não pode vir daqui, ó. Jesus não pode vir daqui, porque ele não é a semente de José. Então José não pode gerar Jesus. Por isso que nas nossas Bíblias, veja aí, exatamente em Mateus, capítulo de número, vejamos aqui, Lucas, melhor falando, capítulo de número 3. Veja aí, ó. E o menino Jesus, capítulo 3, versículo 23. E o menino Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então, está entre colchete, filho de José. Esta expressão não existe nos originais da Bíblia Sagrada. Então nós vemos que Jesus não pode ser filho de José. Quando a sua Bíblia coloca entre colchete que Jesus é filho de José, é porque não tem nos originais. Foram colocados ali, não sei qual foi a razão, porque Jesus não pode vir de José. Então, a genealogia de Lucas vai terminar exatamente aqui, ó. Em quem? Em Maria. Então, José não pode estar nas duas genealogias. José só vem de uma. E a Maria vem da outra. Nós vamos estudar isso agora. Veja, meus irmãos. Então, Jesus não pode ser filho de José, biologicamente falando. Por quê? Deus não precisa de um espermatozoide de José para gerar Jesus. Porque Jesus, ele já existia, João 1,18, no seio do Pai. Ó, Jesus já existia no seio do Pai. Jesus saiu daqui que nem semente. Gênesis 3:15. Então, como uma semente, ele sai do trono, do seio do Pai, escondido, e vem exatamente pelo Espírito. Olha aí, o Espírito Santo vem com essa semente aqui e coloca exatamente aonde? No ventre de Maria. É aqui que coloca a semente, o próprio Deus, através do Espírito Santo, que ele diz que a sombra cobrirá, você será coberto com a minha sombra. Este modelo de inseminação, nós vemos que o próprio Criador colocou aqui a semente sem nenhuma coabitação, não houve nenhum relacionamento conjugal. Jesus nasceu de uma virgem sem nenhuma intervenção humana. Por isso que ele não veio da carne e nem do sangue. Não veio através de espermatozoide. Jesus veio gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Voltando para cá. Então Lucas, ele vai mostrar que Jesus vem daqui, ó.
olha aqui, ó. Nós vamos ver que Jesus vem daqui. Por quê? Porque Jesus é da semente da mulher. Aí sim, cumpre-se Gênesis 3:15. Aí em Lucas nós temos exatamente o quê? A genealogia é o contrário. Você vai ler Lucas, de acordo com o que está escrito lá, nós temos a pré-geração de Maria através de Natã. Então, nós temos aqui as pré-gerações que aconteceu para trás, os descendentes de Maria anteriores. Aí nós temos aqui Natã. Isso nós podemos ver em Lucas 3:24. 3:24. Tá certo? Maria é descendente de Natã. Aí nós estamos falando exatamente de Lucas, aonde José não faz parte desta geração. Aí você pode ver que esta genealogia só tem sentido se você ler de trás, lá de baixo para cima, de trás para frente. Por isso que o texto vai dizer, Deus gerou Adão, né? Formou Adão, Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, certo? E assim vai. Exatamente vindo até a Naor, né? Que era o avô de Abraão. Depois, Naor gerou a Tera, Tera gerou exatamente a Abraão. Aí nós temos aqui Abraão, ó. Chegamos em Abraão. Então Abraão gerou quem? Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá. Olha aí. Por que novamente a genealogia termina em Judá? Porque o que vai interessar é o reino. Olha aí, ó, o reino. Olha as coisas aqui começando a clarear. A mesma coisa está aqui, ó. Em Mateus e está em Lucas, até Judá, ó. Olha aqui, ó. Ó. Mesma coisa. O que vai mudar exatamente depois de Judá. Aí depois de Judá nós temos exatamente aqui, ó. Vamos para cá. Vamos aqui. Ó. Judá gerou de Tamar a Pérez. Certo? Pérez, mais na frente, a sua descendência vem exatamente Nasson. Nasson depois gera Salmão. Salmão gera Boaz. Boaz gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera o rei Davi. Mais uma vez terminamos em rei Davi. Veja aqui como é essa história aqui, ó. Até o momento presente das duas genealogias termina-se em Davi, ó. Tá aqui, ó, Davi. Até aqui as duas são iguais. Depois de Davi, aí tem-se a notícia que Davi gera nós vamos poder ver isso em 1 Crônicas 3:5. Ó, Davi gera 4 filhos. Aonde? Em Jerusalém. Então Jerusalém é a base aonde vai sair o reino novamente, ó. O reino vai sair da onde? De Jerusalém. E José, ó, é de Belém, é belemita, é de Jerusalém. Então nós vemos o seguinte, será que José vai ser rei? Deveria ser, porque o reino vai vir de Jerusalém, vai vir de Belém. A cidade aonde nós vemos que não foi José o rei, mas foi Jesus o rei, vindo de Maria. Totalmente oposto àquilo que Deus, né, mostrou aqui no começo da história. Por quê? Porque ele vem de Davi. Então, o desenrolar dessa história está exatamente aqui, ó. 1 Crônica 3:5. Davi gera com Batseba 4 filhos. Ó, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Olha aqui, meus irmãos. Salomão foi o primeiro filho. Natã, o segundo filho. Sobabe, terceiro. Simeia, o quarto. Veja, tá, ó, de trás para frente, ó. Então, o mesmo Espírito Santo que estava exatamente mostrando em 1 Crônicas 3:5,
de trás para frente, como é a geração, ele aplicou aqui em Lucas, o mesmo Espírito de Deus que inspirou o escritor aqui, colocando Salomão no último sendo o primeiro, ele coloca exatamente aqui, ó, usando Lucas a escrever de trás para frente. Então, aí nós temos, ó, desde o próprio Criador até Judá, vindo até Davi. Agora veja, na nossa Bíblia, vocês leem essa geração e leem esta outra. Quando chega exatamente em Davi, aí sim, quando chega em Davi, em Lucas, Davi gerou a quem? Ó, procure aí na sua Bíblia. Não coloque Salomão, coloque Natã. É o que está escrito na sua Bíblia, Natã. Por que que Natã aparece aqui? Por que que Salomão não aparece aqui? Por que que apareceu Natã e não Salomão? Salomão nunca vai estar aqui, ó, em Lucas. Salomão só vai estar em Mateus. Porque o caminho de Mateus é mostrar o nascimento de José e não de Jesus. Glória a Deus. Então, Lucas foi inspirado para mostrar a genealogia até Natã, para mostrar que esse Natã é o descendente de Davi, ou seja, o próprio rei que gerou a Natã. Isso aqui nós vemos o seguinte, ó, Davi gera Natã, Davi gera Salomão. Então, desses dois aqui, abre-se uma bifurcação. Vamos colocar aqui, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, Davi, aí uma bifurcação. Por quê? Porque as duas genealogias se abrem aqui, ó. A de Lucas vem por Natã, e aqui é de Lucas, e a de Mateus vem por Salomão. Por isso que os nomes diferem aqui. Porque essa genealogia aqui vai estar totalmente diferente dessa. Daqui para trás está igual. Igual. Daqui para frente está diferente. Porque aqui são reis. Vindo por Salomão. Depois gerando Jeconias, que foi o último da deportação. Certo? Lá no final, nós temos Jacó, que foi pai de José. Pronto. E José não foi rei. Depois de Jeconias não houve nenhum rei. Nem José foi rei. Aqui nós temos em Natã, olha aí, ó, que não foi rei. Não houve nenhum rei aqui. O que é que vai acontecer? Vai nascer um Eli, bem aqui, que vai gerar Maria, ó, e vai nascer Jesus. Olha aqui como é que traz essa genealogia de Lucas. Então, ó, esta é a realeza da natureza da vinda do Messias. Então, o próximo rei depois de Davi, quem seria? O próprio Jesus. Sem nenhuma corrupção dos reis que veio de Salomão até Jeconias. Jesus não pode vir dessa genealogia porque ela foi amaldiçoada aqui em Jeconias, conforme está escrito em Jeremias 22, versículo 24 ao 30. Jesus não pode vir de Jeconias, Jesus não pode vir de José. A maldição está aqui. Jesus só pode vir direto de Davi, sem se contaminar com os reis ímpios, vindo de Eli, vindo de Natã, que não foi nem rei aqui. Então, o próximo rei seria o próprio Jesus. Então, Davi e Jesus, diretamente de sangue, sem nenhuma contaminação com Jeconias, com Salomão, com todos os reis ímpios que veio de Mateus. Ou seja, que está na genealogia de Mateus. Então, meus amados irmãos, nós estamos mostrando aqui exatamente
como é que veio a história de José, certo? José veio da genealogia de Mateus e a sua esposa veio da genealogia de Lucas. Então esta é a nossa primeira parte da nossa próxima aula aí, que nós vamos tratar ainda de José. Então aguarde o nosso segundo vídeo, que já já nós estaremos postando. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus. Amém.